Aí cada um vai dar uma saudação. Salve os irmãos com a paz do Senhor e espero que aí em casa vocês estejam dizendo amém. Hoje nós vamos discorrer referente a Gálatas 5, mas não referente à liberdade no Espírito Santo, a liberdade em Cristo, que nós já temos, glória a Deus, que você em casa provavelmente também tem. Mas o assunto hoje do Esclarecedores da Assembleia de Deus Nova Gerte, aqui situada em Vila Assis, Brasil, Mauá. Se você quiser fazer uma visita a nós, sinta-se à vontade, o culto no domingo começa às 6 da tarde. Mas sim, nós vamos dizer hoje referente às obras da carne e os frutos do Espírito. Espero que seja muito edificante. Quem está comigo aqui nessa noite é o nosso amado presbítero, irmão Daniel, o nosso irmão Carlinhos, o nosso pastor Edson. E iniciando aqui, eu quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça na sua casa e ore para que o Senhor traga mais clareza à igreja, pois nos dias atuais está bem difícil ver com clareza o que o Senhor requer de nós para uma vida cristã. Senhor Deus e Pai, nós entramos em Tua presença, pois Tu és o grande e o poderoso aqui. Espírito Santo, vem trazer luz a esses esclarecimentos que nós trazemos aqui, pois nós somos Teus. Jesus, ó Pai, fala ao coração daqueles que estão em casa, traga novas práticas de pureza aos Teus servos, pois é necessário caminhar contigo, é necessário estar contigo todos os dias. Usa-nos como instrumentos aqui nessa roda dos esclarecedores para falar a verdade. E nada além da verdade, que uma vírgula só que seja a mais não seja proferida pelas nossas bocas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Iniciamos aqui hoje fazendo a leitura do texto bíblico que se encontra em Gálatas 5, versículos 16 até o versículo 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Abrindo um parênteses aqui, nós não somos o jornal sangrento que você assiste à tarde, então nós traremos com um pouco de um requinte bíblico cada assunto aqui. E não espere que nós iremos entrar afinco referente a como foi feito o assassinato ou a prostituição ou qualquer um desse assunto, mas deixar mais claro para que você compreenda onde você se encontra, referente ao fruto do Espírito ou frutos. Essa é uma dúvida que eu tive assim que foi dado o assunto. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. E eu tenho uma dúvida aqui, irmãos, bem forte. Quando foi dado o assunto, foi feita uma pergunta: frutos do Espírito ou fruto do Espírito? Que história é essa? Boa noite, paz do Senhor para os irmãos. Na verdade, o texto é bastante claro, né? Está escrito, mas o fruto do Espírito é. Então, na verdade, o que está sendo ensinado aí é que existe um fruto do Espírito, ou seja, ele é gerado dentro de nós, não é diferente do outro tema de hoje, que é os dons, né? O dom é algo que você ganha, né? Eu costumo usar um comparativo que o dom é como os enfeites da árvore de Natal. Estão lá, deixa a árvore bonita, mas a árvore não gerou aquilo, né? Isso são os dons. Dom é dádiva, presente. E o fruto é algo que a árvore ela gera segundo a sua espécie.
Eu coloquei aqui, a gente pode dizer que o dom é o fazer, né? A realização do trabalho de Deus através de nós, e o fruto é o ser, a formação do caráter de Jesus em nós, né? É como a gente vive diariamente. Dando seguimento ao que os irmãos aqui têm falado, nós temos que lembrar que o dom vem do alto. O dom ele já vem pronto. Ele não precisa ser lapidado, ele já vem pronto. Agora, diferente do fruto. O fruto, ele tem tudo a ver com o caráter. Com o caráter. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e deixa o Espírito de Deus agir, uma das coisas que ele vai trabalhar é o fruto do Espírito. Ele vai moldar o seu caráter. Você vai ter que ter um caráter semelhante ao de Cristo. É esse caráter, junto com o indivíduo, que vai ser levado ao céu. Com o caráter que foi lido aí sobre as obras da carne, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Pode ir para o céu das cabras, mas no meu Jesus não vai não. Essa questão que o nosso pastor aqui citou tem muito a ver com o texto, porque nós não podemos, e eu até fiz uma anotação referente a isso, que nós não devemos esquecer, né, que o apóstolo Paulo, quando com muito cuidado vai escrever algumas coisas a respeito disso, ele troca a palavra aqui de obras da carne para fruto do Espírito, né, para ver que tem uma diferença aí cabal entre obras e Espírito, e fruto, né? E o fruto. Como o mesmo irmão Daniel disse, o fruto ele é gerado, né? Ele é gerado pelo crente. O nosso pastor ainda afirmou que isso tem muito a ver com o caráter. Mas e se a pessoa está 30 anos na igreja e não consegue aprimorar esse tipo de fruto, o que está acontecendo? Bom, para começar, essa pessoa tem que estar plantado, para ter raiz, plantado junto a ribeiros de água, conforme diz o Salmo 1. Né? Para ter fruto, tem que ter uma árvore que não é uma árvore sem raiz, que precisa buscar a seiva, os nutrientes, né? Bem plantado junto a ribeiros de água. Ora, a pessoa, pelo que você disse, a pessoa está na igreja, mas está em Cristo. Eu até, referente a isso, eu fui meio esquisito, porque quando eu fui ver esse assunto, infelizmente ou felizmente, eu não gosto de biologia, né? Mas você tem que dar uma passadinha para compreender os estados, até o estado da árvore gerar fruto. E toda árvore já foi semente. Uhum. E toda semente já teve que germinar em algum solo, seja ele produtivo ou não, mas teve que germinar. E ela só cresce e morre. Né? E aí é complicado. Para haver árvore tem que morrer a semente. E muitas vezes, boa parte desse crescimento vai ser descrito por Jesus lá como um solo infértil, muitas vezes. Mas de acordo com o que o Daniel falou e o que você está falando, às vezes a pessoa está 30 anos dentro da igreja, mas a semente está lá, ela não morreu. Por isso que não apareceu a nova criatura. Ainda é árvore velha. E a árvore velha serve para quê? Ser cortada e lançada para o fogo. Madeira velha só serve para pôr fogo, né? Não gera fruto. E negócio estranho aqui, porque ele começa assim, ó, andar em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Que para cada obra da carne aqui tem algo oposto no espírito. Parece que a gente vive uma antítese na igreja, então. Como que o irmão é impuro e ao mesmo tempo ele é caridoso? Como que é esse negócio? E, ao mesmo tempo que ele tem gozo, paz, longanimidade, benignidade. Como que uma pessoa que tem inveja, porque nós não podemos esquecer que a inveja em si, né? Ela é um pecado bem antiguinho, né? Um negócio que aconteceu já lá no céu. Começou uma dissensão lá no céu, um fuzuê lá e tudo isso porque alguém queria tomar o trono do Pai. E essa questão ficou latendo no meu coração, porque as obras da carne aqui, são referentes à imoralidade sexual, impureza, né? Que eu até tomei o cuidado de estudar a origem da palavra, né? Da questão da palavra impureza, é proveniente de desejo sexual, luxúria, vida devassa, motivos impuros e libertinagem. O que Paulo
vai descrever a respeito da liberdade em Cristo, que não é o assunto de hoje, anterior, no mesmo capítulo, que ele vai falar do fruto do Espírito. Mas por que as pessoas não conseguem desenvolver esse fruto? Porque mesmo estando na igreja há muitos anos, pelo que eu entendi o que os irmãos estão dizendo, é que elas não estão em Cristo. Não é o tempo que ela está na igreja, é o tempo que ela está em Cristo. Mas se a pessoa não dá liberdade para o Espírito, como que é? Sem liberdade no Espírito. E aí eu digo mais, como que essas mesmas pessoas, avançando um pouco no assunto, são usadas por Deus? Dentro disso, antes que vocês falam, o Daniel falar, o Carlinho, nós vamos alternando aqui. Deixando um pouquinho a carne de lado, vamos falar dos frutos. Vamos falar do fruto e falar de algumas das qualidades. Que, se não me falha a memória, são 7. Mas falar de caridade. O que é caridade? Caridade, eu tomei o cuidado de deixar aqui escrito. Ela refere-se ao interesse e à busca do meio maior de outra pessoa. E aí eu te pergunto, isso é possível ser dom ou você tem que gerar? Aí é que está. Você tem que deixar o Espírito colocar em você. E você vai fazer o quê? Exatamente. E por que as igrejas falam que é o dom do amor? O que é isso? Não, mas aí que está. Você tem que entender o amor, assim como em diversas formas, em diversas colocações. O amor não é praticado também? Não é trabalhado? Sim. Então é um dom que muitas vezes você recebe porque você não tem. Você não tem. Deus te dá e você desenvolve. Porque aí você vai tirar. É um enxerto que é colocado. Entendeu? É verdade. É um enxerto. Deus enxerta e você, a partir daí, você desenvolve essa parte do fruto. Agora, se você, até aproveitando, se a pessoa tem uma parte do fruto e não tem outra, é um fruto deficiente. E ainda manda praticar com o inimigo. Aí que dói. Eu acho legal os irmãos estarem falando do amor, né? Porque o amor como nós conhecemos, ele é tratado no coração. É certo isso? Ninguém é cardiologista aqui, mas sabemos que o amor ele é tratado lá dentro do coração, né? E o coração só bate quando você está vivo. Não é? Acho que é assim que funciona, né? Alguém está vivo, logo tem um coração, logo deve ter amor por alguma coisa, a menos que você seja um psicopata, irmão. Se for um psicopata, o nosso culto começa às 6 horas no domingo, pode vir aqui, nós vamos orar por você. Jesus vai te livrar dessa psicopatia. Se ele não livrar, irmão, vamos para o psicólogo e ele vai nos ajudar. Mas o amor é tratado... Você está começando a falar de dons, de cura? Tá avançando já, vai devagar aí. E o amor, ele trata assim, referente a estarmos vivos em Cristo ou não. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que tenha fé que ele existe. E a Bíblia toda pode ser resumida em amor. Amor em duas partes. Amar a teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti. Olha, eu estou dando risada. Não tem como, porque amar o próximo como a ti mesmo está meio complicado ultimamente, né? E João, tendo o cuidado de falar referente ao amor, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros. 1 João 3,14. Não é palavra minha, tá? Nós passamos da morte para a vida. Por que nós sabemos que nós passamos da morte para a vida? Porque a gente ama um ao outro. Ou seja, se você não está praticando o amor, você não nasceu de novo. E aí não tem fruto. Então, se você não tem o amor, você não nasceu de novo, não existe o fruto. Quem não nasceu de novo, quem não está vivo, não pode gerar. Uma árvore morta não gera fruto. E aí a gente pode voltar, quem está acompanhando os capítulos aí, né? A gente debateu o medo, né? E a questão do amor é tão forte que se você não tiver o amor, você vai ter o medo. O amor lança fora todo medo, entendeu? É o versículo que você citou. Isso mesmo. Então é muito forte essa questão do amor, né? Vou falar, nós falamos sobre caridade, vou falar sobre gozo. Significa na vida do crente a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos essas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Isso é gozo. Peraí. Vocês avançaram aí, o gozo é bem legal esse negócio aí. Por quê? Porque o amor ele é dividido em duas partes lá no céu. Tá?
Você pode ter um coração, que é onde está lá o amor, e o seu coração ser apenas o bios, coração bios, né? Que é só batendo. É um leão, é o macaco, é o cachorro, não, porque cachorro ama, gente. Eu não tenho cachorro, eu não vou falar que não ama. Quem tem gato me perdoe, porque falam que gato ama também. Mas gato é sem dono, e gato vai e não volta. Tem uns crentes também que é meio crente gato também, vai e não volta. O gato, ele se julga que dono do seu. Já o cachorro entende que você é dono o dele. cachorro tem um dono, isso é legal. Isso. E o coração, ele é bios, O né? gato conhece a casa. O cachorro conhece o dono. Aí, ó, tá vendo? Pastor deixou claro aí que gato conhece a casa, cachorro conhece o dono. E irmãos, tem crente que não é nem cachorro nem gato, não conhece o dono de Jesus, não sabe onde é a casa dele. Não sei o que está acontecendo. Que é pior. Mas o amor existente em nós é o amor zoé, né? Que é o que nos aproxima de Deus e nos deixa semelhante dele. Então, quando a palavra do Senhor diz assim, olha, que eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é a mesma coisa que o apóstolo dizer assim, já não vivo mais eu, mas Zoé existe em mim, que é esse amor que nos assemelha a Cristo. E crente sem amor não assemelha a Cristo, então assemelha ao quê? Eu quero voltar um pouquinho atrás quando você disse da questão de que devemos amar o outro como devemos, como nos amamos a nós mesmos. Tem gente que nem se ama. Tem gente que se trata de tal forma, desligado da vida, lançando a vida nos valados. Essa pessoa não pode amar ninguém porque ela não se ama em primeiro lugar. É um trabalho de recuperação que tem que ser feito primeiro nessas pessoas. Olha, antes de eu falar alguma coisa, eu quero dizer os irmãos, uma passagem está lá em 2 Coríntios 12, 9, que serve para nós quatro e para quem está nos assistindo. A minha graça te basta. É legal isso aí que você falou, pastor, porque o próximo tópico tem muito a ver com a graça, né? Alegria. Como que alguém... Porque o que é desgraça? Alguém consegue me explicar o que é desgraça? Porque eu conheço crente que morre de medo, viu? Você fala, nossa, isso aí não é desgraça. Irmão, guarda essa palavra aí, é uma desgraça. Se o próprio Deus falando para o anjo de uma igreja, dizendo desgraçado, pobre, cego e nu. Desgraçado é desprovido da graça de Deus. E por que a gente fala que alguém que não é alegre é alguém sem graça? Outro dia eu vim para o culto e a alegria eu consegui ver através de uma pregação do nosso pastor aqui, não puxando o saco, irmãos, porque ele está aqui não é porque o narigudo prega bem, né? Ele é bom nisso aí. E eu vou falar um negócio aqui que me deixou gordo. Ô, irmãos, se você viu como a gente se trata aqui, dá para processar uns aos outros. Ele falou presbítero no começo, no sentido de ancião. Mas eu achei muito legal porque o pastor fez um parênteses entre o gozo, a graça e o morno aqui num culto que foi assustador. Porque o pastor falou que para você ser agraciado, você é feliz. E quem é feliz é quente, não é morno. Então um cara desgraçado é um cara sem graça. E um cara sem graça é um cara morno. Sem sal, sem açúcar. E o morno? O que acontece com o morno? Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Você acha que tem alegria numa pessoa que reclama de tudo? Fala para mim. Você vê uma pessoa doente e mesmo assim alegre. Você acha que naquela pessoa tem graça ou não? Sim. Agora você vê uma pessoa sadia, tem tudo do bom e do melhor, não falta nada, e só vive resmungando e reclamando. Tu acha que tem algum fruto nisso? Esse desgraçado é aquele desenho animado de quando eu era pequeno do Hard. Nossa, é o chão da vida. Nossa. Olha, e isso daí não é murmuração? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês continuarem. Nós falamos até agora da caridade, do gozo. E tem várias passagens, se a gente for dar as passagens disso, nós estamos muito tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Uma outra propriedade do fruto, Daniel, Carlinhos e Valmir, é a paz. A paz, ela é quietude de coração e de mente, baseado na convicção que tudo vai bem entre o crente e Deus. Paz não significa meramente uma camiseta branca com algumas inscrições alusivas. Não é também uma simples pombinha branca, porque você pode estar no meio da aflição, no meio do problema e ter paz.
Tem muita gente que está em uma situação delicada com essa pandemia, mas você conversa com ele, você pega na mão dele, paz do Senhor, ele fala, paz do Senhor, vai tudo bem? Vai tudo bem, igual a Sunamita. Estava o filho lá morto, mas ela fala, está tudo bem. Paz é quem tem essa vertente, essa parte do fruto do Espírito, é aquela pessoa que é capaz de manter-se centrado mesmo em meio à tempestade. A gente pode ver que um é atrelado ao outro, né? Porque se a pessoa não está fundamentada, ela também não tem paz. Porque muitas vezes a gente está passando prova, né? Aquela prova apertada, mas de certa forma a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro e descansar porque a gente tem paz. Porque você está enraizado lá no começo. Exatamente. Então é uma coisa, parece uma corrente, né? Uma corrente. Uma coisa vem trazendo a outra assim. E mesmo no meio da tribulação, a gente tem lá, sabe quem nos sustenta, né? É bem legal você citar esse negócio de sustenta, porque mesmo caminhando com Jesus, os discípulos não tinham paz ainda, né? E eu vou falar em relação a mim, eu sou bem ansioso, assim, eu tenho bastante ansiedade. Ainda não tomo remédios ainda, mas eu sou bem ansioso. E nós falamos sobre ansiedade na semana passada. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, vá ao vídeo da semana. Eu estou parecendo aqueles comercial hoje, né? Venha ao culto e veja os próximos últimos vídeos, né? Mas para que você entenda um pouco mais da ansiedade, é necessário voltar a uma roda dos esclarecedores. Mas fala que eles estavam lá no meio do barco, a tempestade veio e onde estava Jesus? Dormindo. E onde estavam os discípulos? Desesperados, quase morrendo. Os caras estão quase se matando lá em cima. Vamos nos lançar ao mar e alguém... Eu estou peraí, mas no nosso barco tem Jesus. Quantas vezes, né, na vida do crente, desapercebidamente, ele não lembra que está Jesus lá no barco. Então, essa questão da paz, ela é bem forte em relação à igreja, porque é muito fácil tirar a paz de uma igreja inteira. Mexe com um único irmão, deveria ser assim. E eu acredito que quando nós vemos um irmão enfermo, e esse irmão congrega na nossa igreja realmente, você tem um contato com ele, acaba com a paz da igreja. Sim, porque como eu disse no culto de domingo, né, só citando a Bíblia, que nós somos o corpo de Cristo, quando você machuca uma unha, não é só a unha que dói, você fica incomodado, você inteiro. Então o corpo inteiro fica incomodado quando mexe com... E interessante quando fala disso, fazendo um parênteses do que a gente está falando, é que interessante que a dor é no joelho, mas o remédio entra pela boca. Né? O que a boca tem a ver com isso? Começa por... Todo membro participa, não é? Quem passa o remédio, a pomada é a mão, né? Então, o que a mão tem a ver com o joelho? Então, viu como é que é complexo a coisa? E é perfeito? Dando continuidade, me perdoe aqui também no começo, eu falei sobre 7 características, 7 qualidades do fruto, mas são 9, tá? São 9. Dando continuidade, eu queria falar para vocês sobre uma outra qualidade, que se algum dos 4 aqui nós não temos, vamos começar a ter. Longanimidade. Estou indo embora, irmãos. Muito bom a cena. Aqui foi muito bom. Muito bom falar sobre paciência, não é meu forte. Paz, Senhor, irmãos. Aqui. Mas o que é o longânimo? Longânimo, ele é uma pessoa perseverante, paciente, é tardio em se irar, tardio em praticar o desespero. Aí, pastor, a pessoa diz assim, mas a Bíblia não me diz que eu devo dar lugar à ira. Não, ela pode, você pode dar lugar, só não pode passar o dia, virar o dia. Você tem direito de se irar, não machucar os outros. Eu posso mirar, mas não posso machucar ninguém. Quer ver como é que dá lugar à ira? Faz de conta que eu sou a ira, ok? Deixa eu só. Eu estou indo pro seu lado. Você faz o quê? Boa. Você saiu, É assim, ele né? deu lugar. É assim. Quer ficar aí? Fica. Isso é ser longânimo. Quer ficar? Fica. Eu estou dando no pé. Verdade. Simples assim. Dentro disso, antes do Carlinho falar, eu quero falar outra coisa. Só um minutinho, que eu lembrei da pregação da mãe dele, saudosa sua mãe, foi pregar aqui uma vez e me enche os olhos de lágrima. Porque eu lembro que foi num trabalho aqui com as irmãs e eu vim para auxiliar. E ela falou que ela nunca foi atropelada na vida, ninguém nunca passou por cima da palavra dela. E eu lembro que eu fiquei lá atrás sem entender, e ela chamou uma irmã e falou, sabe por que ninguém nunca passou em cima de mim? E estavam muitas irmãs aqui, e eu agradeço se alguma das irmãs estiver assistindo e estava aqui no dia, vai lembrar que ela falou, porque para passar por cima de alguém é necessário que ele fique no caminho.
E quando eu percebo que a ira vai tomar conta de mim, ou que alguém quer passar por cima de mim, eu dou lugar a essa pessoa. Eu deixo ela passar. Então ela falou, ninguém no trânsito conseguiria me atropelar. Porque quando vinha o carro, eu saía e deixava o carro passar. Ela falou, ninguém na rua nunca esbarrou em mim. Porque quando eu percebi que a pessoa estava vindo com pressa, eu saía do lugar e deixava ela ir embora. Então, essa questão da paciência que eu tenho que trabalhar é deixar ela ir mesmo, é deixar passar. É igual uma briga de trânsito, né? Você naturalmente já foi fechado no trânsito? Alguém já? Ou você já fechou alguém também? Também, as duas coisas. E a pessoa te xinga. E aí você não tem a necessidade de reduzir a marcha, acelerar o carro e xingar essa pessoa de volta. Você não tem a necessidade. Mas a diferença está em quem que a gente está afirmando, né? Na verdade, se a gente está ali junto, fazendo um trabalho de oração, a gente está ali todo dia acompanhando, buscando a Deus, a gente vai ter esse fruto e vai Mas passar direto. essa parte do fruto aí eu sou obrigado a confessar que o Robin dizia embora que eu não sou paciente. Robin, você perto de mim é uma criança. Tá? Eu sou uma pessoa extremamente irritada. Nossa. Né? As pessoas aqui me veem brincando, sorrindo, né? Eu consigo desenvolver nas outras partes do fruto muito mais fácil. A paciência, né? Especialmente eu costumo usar uma frase, eu não tenho paciência com idiota. É uma frase que eu tenho, né? E como fruto eu tenho que desenvolver. Sabe como é que chama o desenvolvimento dessa parte do fruto? Inteligência emocional. É o que eu estou procurando me desenvolver a cada dia. Todo dia eu tenho que matar este leão. Então, quando a Bíblia fala que você tem direito a se irar, mas não deixa ela se pôr com o sol, é para você não represar. Abre a porteira e deixa ela embora, que a água nova vai vir. Você entendeu? Olha, nós já falamos sobre caridade, gozo, paz, longanimidade. Eu quero falar sobre uma outra que tá difícil, viu, de continuar o texto aqui. Tá ficando apertado. Ô, irmão, se for falar desse negócio aí, eu já vou falando. Né? Eu tô indo embora. E a aula de hoje, os irmãos viram, nosso debate hoje nós estamos falando aqui só do fruto. Isso. Nós não entramos em dom. Pois é, eu queria dizer para vocês que não são só 9 dons, tá? A gente conversa depois. Exatamente. E também nós temos que adiantar desde já, que se não deve falar isso hoje, quinta-feira nós damos prosseguimento a isso, para os irmãos saberem que o dom, ele não dá direito a ser o pastor, o dom não dá direito a ser líder, o dom não dá direito a você ser mais santo que ninguém. O dom é só para edificar. Sabe o que é difícil? Crescer tijolo após tijolo. E isso é uma coisa diária, contínua. Mas vamos lá, estamos falando sobre o texto que o nosso irmão Valmir, esse loiro aqui, falou. Olhos azuis. Olhos azuis. Irmão, Você sabe que isso isso aqui é hoje na proveniente cadeia. do café, tá? É. Isso é proveniente do café, não Ou tome Coca-Cola, café. né? Não tome. Não tente. Falamos sobre caridade, gozo, paz, longanimidade. Eu quero falar sobre benignidade. A palavra é benignos, generoso, bondoso, literalmente bem-nascido. Bene, de nascido, de bem, e gnere, de gerar, de nascido. E aí, Bem-nascido. Mas aí o que essa palavra que ela quer dizer? Ela diz que quem é benigno não magoa as outras pessoas. Ô irmãos, desculpa, eu sou um magoador. Eu tô indo Ele embora. não provoca dor. Irmãos, eu tô precisando de orar, não posso participar aqui da aula de A gente silêncio. pode traduzir a benignidade como uma amabilidade. É uma virtude que visa o bem comum do próximo, sempre. Não Altruísta. Isso. Altruísta. Sempre visando. Os irmãos veem que tudo que nós falamos aqui, essas qualidades do fruto, é para a gente usar com os outros, não é com a gente. Pô, mas os filantropos são benignos, é isso? Mas espera um pouquinho, você fazer filantropia tambem e põe jornal e televisão, isso é filantropia, se chama aparecer. E na igreja, tem muita gente fazendo isso, mas quem tem que aparecer é Jesus. Não, mas peraí, filantropia. Peraí, benignidade não é aquele negócio que eu te dou a cesta básica e tiro a foto que eu tô tirando a cesta? Não. Isso não é benignidade? Isso daí eu tive um professor que chamava isso aí de pilantropia. O pilantra querendo aparecer. Não, é porque toda vez que eu vejo um tipo de conduta dessa cristã, não estamos aqui, irmãos, atacando o mundo. Né? Entenda bem. Nós estamos aqui tentando entender a alma cristã.
para melhorar. A diferença de quem serve a Cristo e quem não serve. E os cristãos agora, entrou nesse negócio de política, agora eles gostam de tirar foto com a cesta básica, gostam de tirar foto com um carro novo. Rapaz, que negócio é esse? Te ajuda a pintar a casa. Estou pintando a casa com o nosso pastor, irmão. É isso aqui, ó, caridade, irmão. Isso é caridade. Para crescer é necessário ajudar. O que é isso? E a própria Bíblia nos ensina aqui que a sua mão direita faz, a esquerda não sai. Bom, o Carlinho vai falar, antes dele comentar, eu quero falar uma coisa. A sexta qualidade, que tem tudo a ver com o caráter do novo crente, se chama bondade. Bondade. Ela é definida pelo zelo pela verdade e pela retidão. Ela repudia o mal. Pode ser expressa em ato de bondade. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E os irmãos já sabem o que aconteceu. Isso é bondade. A bondade não visa lucro. Bondade não visa interesse. Apesar que, de tudo que nós estamos falando aqui, a pessoa que tem essas qualidades, ele não espera nada em troca. Ele apenas pratica o bem. Se a pessoa vai aceitar e querer, é problema dela. Mas quem está liberando isso, não tem que esperar nada em troca. Eu quero falar uma coisa para vocês. Uma coisa comum entre as pessoas é quando morre alguém, o cara era um traste, era uma porcaria, dava trabalho para todo mundo. Mas em volta do caixão era a melhor pessoa do mundo. Todo mundo chora, lamenta, era uma pessoa boa. Era nada, rapaz, fala a verdade. Por isso que se você que está nos ouvindo aí, e serve para nós 4 aqui, se a gente tiver que fazer alguma coisa entre nós ou com os irmãos, faça em vida. Porque depois da morte não adianta enfeitar o túmulo, que o morto vai levantar lá para ver. Enquanto Jesus disse que depois da morte segue seu juízo, alguns entendem que depois da morte segue-se a santificação, né? A gente pode dizer que a bondade é o ato de ser honesto, né? Ter honestidade, é ter integridade de caráter. Não adianta eu tirar foto aqui e mostrar para todo mundo e por trás eu... Isso. A benignidade e a bondade andam juntos. Porque uma é a atitude externa, Isso. A outra é a motivação que leva à atitude. Então não adianta nada. Nossa. Você pode repetir isso? Não, por favor, Repete isso aí que eu não tô... minha mente deu um nó aqui, irmãos. Não, porque veja, quando nós falamos em benignidade, é ação, é fazer, né? Aí nós discutimos aqui, então você fazer e ficar mostrando, né? Porque quando quem mostra, tá tendo a questão da atitude, mas não tem o princípio, a motivação. Porque o que te leva a ser benigno é o fato de internamente você ser bondoso. Porque tem gente que pratica a benignidade não porque ele é bondoso. Tem gente que até pratica porque acha que é assim que ele vai ser salvo. Não é o coração dele que está naquilo. É a preocupação com o amanhã. Mas aí então, eu sempre tive um problema para entender isso, porque eu não compreendia muito bem a palavra do mancebo de bom caráter, né? Que é um rapaz bondoso entre aspas, Benigno. Que pega uma vez por mês aí o que ganha de mesada com os seus lucros das empresas que tem, que a Bíblia vai deixar claro que é isso. Ele é um jovem muito bem sucedido, de família bem sucedida, e aí ele sai fazendo caridade todo santo mês, que caridade, de fazer caridade não tem nada a ver com caridade realmente, porque caridade é amor. Então, e aí ele sai fazendo bem, e ele fala que quer seguir a Cristo, Carlinhos, lembra? E aí Cristo fala para ele assim, para você me seguir é fácil, vende tudo que tem e me segue. Então, peraí, até então eu não estava entendendo. Essa palavra então vai dizer muito mais sobre bondade do que sobre benignidade, porque ele é benigno, né? Ele faz o bem. Mas o coração dele não está na prática daquilo. Ele faz aquilo como um ritual, não porque ele seja internamente assim. Então os irmãos já estão concluindo que obra não salva. Mas não precisa concluir, está na Bíblia. Então, só que também tem um detalhe. A Bíblia fala também uma coisa interessante. Mostra a tua fé, eu mostro a minha. Ali as obras. É uma discussão que não podemos até discutir uma hora dessas. Certo? Fé fica para uma outra. Fica para uma outra. Aí, eu já tenho uma sugestão. Já tem uma sugestão. Fé versus obras. Aí eu quero falar aqui para os irmãos, da 7ª qualidade que o fruto produz. Fé. Essa fé não é aquela fé que você nasce. Essa é uma fé que vem lá do alto, é dada pelo Espírito, é diferente. Essa fé, ela significa lealdade. Ela significa constância
inabalável. Então, Alguém com quem estamos unidos por... Olha que coisa antes de você falar. Essa fé, ela significa lealdade, constância inabalável. Alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Peraí, se Jesus não me deu aquele carro novo para eu trocar o meu palinho e eu sair da igreja, eu não tenho essa fé aí, não? Não, pera aí. Vou jogar um pouquinho mais. Essa fé não é o dom também, não. Ele tem fé dom. Tem fé natural, tem fé dom, tem fé fruto. Tudo, né? Não é? Exatamente. E essa fé aí que vocês falam de lealdade? De lealdade. Eu me aproximei da igreja porque me falaram que eu ia sair curado. E aí eu já estou 2 meses na igreja. Olha, parece até que eu estou lendo aqui palavras de um ouvinte, irmãos. Parece rádio. Mas eu me aproximei da igreja aí. Faz 2 meses que eu estou na igreja e a cura não chegou. E eu estou indo embora. Então eu não estou alcançando essa lealdade aí. As pessoas às vezes trocam de igreja porque dizem, aquela igreja era fria, morna, não recebi nada, eu vou para outra. Mas afinal de contas, quem que cura? É a igreja? É o pastor? Quem que cura? Até se você tiver o dom de cura, se você tiver o dom de cura, muitas vezes você ora e alguém não é curado. Porque o próprio Paulo disse que deixou um discípulo dele enfermo para trás. E ele não era um homem que punha a mão. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, ele pergunta para as pessoas quando ele chega lá na cidade: vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? A gente nunca ouviu falar. Ele impõe a mão, eles são batizados. Mas quem faz isso? É Jesus. Aí eu digo uma coisa para vocês: ele faz as coisas na hora que a gente pede ou ele faz as coisas de acordo com a vontade dele? Eu aprendi com o pastor Luiz Quergin de Moraes. Eu tinha uns 5 ou 6 anos, uma frase que dizia: Deus faz quando quer, como quer e com quem Ele quer. Está resumido, por favor. Vamos lá, irmãos. Olha, eu quero falar de uma outra coisa que é baseada no que o Valmir, que alguns já falaram, como o Carlinho. Da 8ª qualidade. Mansidão. Chama Moisés aí, chama Moisés aí. Mansidão. Chama Moisés. Não conheço mais ninguém que tem, não. E é a própria Bíblia dá testemunho dele. Um dos homens mais mansos, né? Mais manso da terra. E o povo era tão ruim que tirou ele do céu e meteu a vara na rocha. Não, e certa Ele vez... era manso. Isso porque ele era o mais manso. Imagina o que é cuidar do povo. E falando desse homem, desse servo de Deus, os irmãos veem que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente pensa que mansidão é ser manso, né? Não é bem isso, não. Não é ser lesado, né? Não é ser lesado. A turma diz algo aí fora, quando chama alguém de manso. Lerdo. Né? E fala também daqueles que leva galho, né? Mas não é isso não que a Bíblia fala. Manso não é o que não reage. Não é o que reage, não é isso. Mas esse homem era tão manso que certa vez ele falou para o povo: se afasta de Datã, Abiatã e Coré, dessas 3 famílias. E falou assim: se essas famílias morrerem de velhice, então não foi Deus que falou comigo. Mas se hoje fizer uma novidade, a terra abrir a sua boca e engolir eles vivos, Deus falou comigo. E olha, a Bíblia diz que a palavra ainda estava na boca dele quando se abriu e engoliu tudo. Então, irmãos, mansidão, esse termo exprime moderação, associação à força e à coragem. Isso não quer dizer que uma pessoa é mansa, ele não tem força e coragem. Ele tem força e coragem, mas ele é manso. Descreve alguém que pode se irar com equidade quando for necessário. E o que é equidade? Equilíbrio. Equilíbrio. Peraí, então mansidão tem a ver com equilíbrio e o cara ser manso e se gabar disso. Então ele não tem humildade também, né? Ah, você falou da última parte. O que está acontecendo com o povo que a humildade foi embora? São super crentes agora. Os super crentes chegaram. O corona não vai chegar na minha casa, não. O coronavírus não chega na minha casa. Porque eu tenho Cristo Jesus. E aí eu lembro muito bem de uma coisa que meu avô fazia que era muito legal. Quando ele falava de Senhora de Aparecida, nada contra os católicos, ele tirava o chapéu e colocava no peito, né? Em sinal de respeito. Só que nós estamos chegando numa era de crentes mansos e orgulhosos. Como? Não existe. Então de crentes só orgulhosos. Que eles não tiram o chapéu e põem no peito por respeito, mas tiram do peito e põem na cabeça, né? Não respeitam mais nada. Não estão nem aí. E não é a falta de mansidão, é uma falta de humildade na obra do Senhor. Porque outro dia
rolou até uma discussão a respeito de um copo d'água. Até na igreja. Isso é histórias de um crente velho, irmãos. Não seja crente por muitos anos, não. Já ora para Jesus te matar logo, quando você aceita ele. Aceitou Jesus, foi batizado, já pede para Jesus levar, pastor. Porque você vai ouvir certas histórias. E só quem realmente está firmado na palavra fica depois dessas histórias. E aí pede-se para um diácono pegar água para um irmão. E ele é recém-diácono. E aí, nessa história de recém-diácono, ele se ira, já não é mais manso, e olha e fala, eu sou diácono. Não sou obrigado a pegar água para ninguém. Chama o cooperador. Ô cooperador, pega uma água lá pro irmão. Quantos irmãos nós temos assim? Pessoas que largaram a mansidão e não são ungânimes. O problema de falar sobre o fruto, porque é um fruto só. Sendo um fruto só, uma coisa puxa a outra. É muito fácil perturbar alguém que não tem a mansidão. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, para depois ouvir vocês, continuarem, o Carlinhos, Daniel, Ramiro. Vocês já comeram alguma comida com muito sal? Não, comer não. Comer não, eu já coloquei na boca e parei de Parou. E ao contrário, sem sal. É ruim também. Então, o que faltou para quem fez? Equilíbrio. Então, é o que nós vamos falar do último agora. Temperança. Temperança é controle, é domínio sobre os seus próprios desejos e paixão. Inclusive a fidelidade aos votos conjugais, que significa pureza. Mas se não, Paulo falou isso em 1 Coríntios 7:9. Mas se não pode conter-se, casem-se. Mas isso engloba um monte de coisa, temperança. Temperança engloba equilíbrio, domínio. E esse é uma... Refrear-se, né? Refrear-se. Qual a diferença da ovelha e da cabra e o bode? Amarram a cabra e amarram uma ovelha. A cabra morde a corda, vai embora. Ovelha não morde corda. Cabra berra, ovelha não berra. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O que leva então o crente a ficar pulando de igreja em igreja? Porque se ele não tem bondade. Então, essas qualidades nós estamos falando de ovelha ou de cabrito? A primeira parte lá em cima das obras da carne são os cabritos. Então nós vamos entender então que é fácil de conhecer as pessoas dentro da igreja pelo que elas praticam. Entende agora porque Jesus disse que ele não julgava ninguém? A palavra julgava? Não precisa julgar, a própria palavra diz. E aí eu pergunto para os irmãos aqui, nós somos perfeitos? Não. Temos todas essas qualidades? Com certeza meu fruto ainda é defeituoso. E eu preciso continuar desenvolvendo para chegar lá. Então, eu vou falar para vocês que em casa eu tenho uma senhora que é agrônoma. E ela já me falou várias vezes, já me ensinou como é que se cuida de uma árvore, como se cuida de uma planta, né? É uma coisa interessante, tem que ter uma paciência, tem que ter conhecimento, tem que estar regando, não é qualquer tipo de água que põe lá, não é qualquer tipo de coisa. Até para matar a praga, matar o que está danificando a árvore, tem que saber o que coloca. Senão mata a árvore. Senão você mata a árvore. Você entendeu como é que faz tudo isso? Aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Todas essas 9 qualidades de um único fruto. Vocês veem que não é fácil. Pensa bem o trabalho que nós damos para Jesus. O trabalho que nós estamos dando para o Espírito Santo. Que ele muitas vezes quer agir em nós e a gente não deixa. Os irmãos veem como é que não é fácil. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. Tem muita gente que recua. Eu lamento que algumas pessoas aqui, por causa da pandemia, eu não vou ver mais. Infelizmente, eu não vou ver mais. Confesso para os irmãos que têm orado assim às madrugadas, de manhã, de noite. Não é fácil as coisas. Que Jesus tenha misericórdia de Viracis. Mas que tem pessoas que nós não vamos ver mais, não vamos ver. Isso é doloroso, né, irmãos? Isso é doloroso. Mas eu quero dizer uma coisa para os que permanecem fiéis a Cristo. Deixa o Espírito Santo trabalhar, irmãos. Olha, hoje nós tiramos aqui a noite para falar sobre frutos. E até agora nós só falamos do fruto, das qualidades de um único fruto. Nós nem entramos na carne, lá da carne, que fica para outra quinta-feira. Os irmãos vão dar continuidade, se os irmãos quiserem falar sobre as qualidades. Aqui nós falamos da qualidade do Espírito. Nós não falamos da qualidade da carne. Os irmãos veem como é que a coisa é longa. E ainda nós temos que falar sobre os dons.
Mas 20? 20. E por que é mais fácil falar os frutos e não o fruto? Eu peguei um blog de uma igreja, não vou citar o nome, por respeito, uma igreja maravilhosa, muito conceituada, eu achei muito legal como eles trataram o assunto. E o pastor presidente lá discorre sobre o assunto, e no meio do assunto ele fala: por que é mais fácil um pregador falar os frutos do Espírito do que o fruto? Porque você, com isso, você se dá desculpa de ter uma parte e outra não. Na laranjeira cai melancia, irmão Daniel? Não. Não cai. Não cai. Irmão, você é uma única árvore. Tem que ter um único fruto saindo de você. E esse fruto tem que gerar vida. Para gerar vida, tem que estar com tudo isso daqui. Ó, antes de você falar, Carlinhos, afinal de contas, nós somos conhecidos pelo que fala ou pelas nossas atitudes? O que tem que chamar mais atenção em nós? É o que nós falamos ou as nossas atitudes? São as atitudes que mostram quem nós somos. Então nós vamos ter que aceitar Jesus novamente. Né? Bom, quero mandar aqui um abraço para a Júlia Ferreira, para a mãe de Lene Siqueira, e ela disse: meu marido está mandando a paz, para o seu Mabílio, o Júnior, a irmã Rosana, o Davi Bispo, a Josiane. Hoje a gente não está passando as perguntas dos nossos amigos aqui, porque não está dando nem tempo, né? Hoje não deu tempo, mas um abraço a cada um de vocês. À vontade, Carlinhos. Tanta coisa que você perde, né? É muita coisa. Bom, então é isso aí, como os irmãos falaram, né? Se a gente não tiver firmado mesmo, não adianta nada. A gente tem que praticar dia a dia. Não é uma coisa fácil, a gente está falando aqui, mas parece que é fácil, né? Mas não é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente trata dia a dia, como a gente disse. O fruto a gente trabalha, né? Não é igual o dom que nos é dado de graça. Mas é um assunto para o próximo capítulo. Olha que coisa interessante dentro disso que vocês estão falando, e nós falamos só dessas 9 qualidades de um único dom. 9. Agora vocês já viram da carne como é que é? A carne sempre ela quer se aparecer. A carne sempre quer achar que ela pode. Né? Ela sempre quer mostrar o dobro das coisas. Olha que coisa interessante. A carne, as qualidades da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulições, iras, pelejas, dissensão, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria. Meu irmão, pensa bem. Sabe que vale a pena realmente cultivar alguma dessas coisas? Tudo isso só causa divisão. E Jesus diz que um reino dividido não subsiste. Diz que nem o reino de Satanás, se for dividido, não subsiste. Então, será que vale a pena mesmo, irmão? Vale a pena, será que a gente praticar isso? E infelizmente, Valmir, Carlinhos, Daniel, nós não temos irmãos dentro da igreja ainda praticando essas coisas, causando divisão, causando confusão, de vez agregar, separa. O que a pessoa ganha com isso? O que eu ganho falar mal da vida dos outros? Isso não tem nada a ver com as qualidades do Espírito. Jesus não morreu de braço aberto. Ele já, durante a vida toda dele, não viveu de braço aberto tentando ajuntar Israel, ajuntar o povo, e morreu de braço aberto tentando ajuntar. E até hoje ele faz isso, tentando ajuntar. E ainda nós temos pessoas que querem dividir. Como é que faz, Daniel, Carlinhos e Valmir? Os irmãos, é fácil, irmãos, praticar essas qualidades do Espírito? Não é, não é? Não é. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Irmão, para mim casar, o Valmir ainda está chegando nesse estágio, mas nós três aqui podemos falar que é isso. Fala a verdade, Carlinhos e Daniel. Quantas coisas nós tivemos que abrir mão para a pessoa que está do nosso lado? O Carlinhos é novo, mas eu e você já estamos nessa rodagem, 30 anos que eu estou com aquela senhora, aqui eu devo muito, né? Que se não é ela também, eu não tinha chegado até aqui. Abaixo de Jesus, essa senhora Marlene, não é brincadeira o que ela tem feito comigo com 3 filhos. Eu não tiro só o chapéu, eu tiro tudo, filho. Porque é brincadeira. Não é brincadeira. Eu acho que dos 3 filhos, dos 4 que ela cuida, o que dá mais trabalho sou eu. Mas assim, para mim estar com ela, eu tive que abrir mão de um monte de coisa. E vice-versa ela também. Você acha que para aceitar Jesus e andar com Ele não tem que abrir mão? E Ele não pede para abrir mão de algumas coisas, Ele pede para abrir mão de tudo. Porque se você não abrir mão, Ele não consegue fazer de você uma nova criatura. Mas aí é aquela questão, né? A parábola do comerciante que queria uma pérola de grande valor, né?
Vende tudo para poder adquirir essa pérola. É bem legal sobre tudo que os irmãos falaram, que tudo me arremeteu ao jovem lunático, né? A história de Marcos, quem quiser ler em casa, a história do jovem lunático é Marcos 9, a partir do capítulo 14, e vai discorrer dele até o versículo 29. E a respeito, eu vou trazer aqui um parênteses a respeito do que o pastor mesmo disse. O pastor disse o quê? Que nenhum reino dividido subsiste, né? E quando nós falamos do reino dividido, nós falamos de guerra civil, guerra interna, de problemas internos. Porque muitas vezes a igreja não desenvolve o fruto por causa da igreja. A própria igreja atrapalha a igreja de desenvolver o fruto. Por quê? A discussão aqui do jovem lunático era entre cristãos com cristãos, né? Para tentar expulsar o espírito que deixava o jovem lunático. E aí chega Jesus e é maravilhoso, me põe até em medo ler, porque talvez seja o que nós, igreja desse século, estamos vivendo. É uma igreja tentando ser melhor que a outra e ninguém está ganhando alma. Eu falei com diversos pastores ao longo desses anos e pouquíssimos deles têm almas a apresentar a Jesus. Pouquíssimos deles. E aí vem o que Jesus fala no versículo 19 aqui, que é: e ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Jesus não está nem aí com a nossa discussão, com quem é a melhor igreja, ou qual igreja desenvolve melhor tal parte do fruto, porque isso é individual, cada pessoa deve desenvolver o fruto, deve ter o fruto desenvolto em si, mas não esquecer das almas, né? As almas estão aí. Uma grande discussão, às vezes, em torno de, como o irmão Daniel mesmo falou, eu já vi discussões quilométricas a respeito de dons. E as almas? Traz as almas aqui, vamos libertá-las, vamos curá-las, vamos apresentar o reino a elas, e aí sim, elas vão começar a desenvolver um fruto também. É verdade, as igrejas hoje se discutem muito, né? Nessa segunda parte da nosso tema de hoje, que nós nem chegamos nele, né? As igrejas ficam dividindo se tem que ter dom, se não tem que ter dom, quem é o dom do quê. O pastor citou aqui uma situação que tem gente que acha que porque recebeu um dom, um X do Espírito, eu já entro na fila de obreiro. Não é assim, não te dá esse direito, né? E enquanto nós ficamos nessa discussão entre os iluministas e os carismáticos, quem sofre é o próprio Jesus, o texto que você leu. Até quando vos sofrerei? Quem sofre é o próprio Jesus em vez desse tipo de discussão. Irmãos, agora por causa do tempo nós não conseguiremos discorrer um pouco mais sobre o assunto. Não esquecendo aqui a paz do Senhor também para o nosso co-pastor, irmão Ismael. Mandou a paz do Senhor aqui, está acompanhando. A paz do Senhor para o Lucas Monteiro, mandou uma mensagem também, falou que estava acompanhando. Irmão, se eu esqueci o nome de alguém, o seu irmão Daniel esqueceu, manda na próxima que com certeza nós lembraremos de vocês. Eu quero pedir para cada irmão aqui fazer uma conclusão parcial do assunto. Não esquecendo que na próxima semana nós vamos fazer essa fornalha aqui, pegar um pouco mais de fogo, porque nós vamos entrar no assunto milenar, uma discussão milenar entre igrejas, denominações. E essa discussão já vem há tanto tempo aí que chegou nas universidades. Temos aqui um professor de teologia que ele mesmo afirma que já viu essa discussão outras e outras vezes, desmistificou algumas das coisas que nós pensávamos aqui a respeito do assunto. Então eu vou pedir para cada irmão aqui fazer uma conclusão e eu oro pelo final. Pode começar, irmão Daniel. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por poder estar mais uma vez aqui debatendo em alto nível com vocês. Está sendo sempre um desafio, né? É uma motivação para a gente ir lá, rever conceitos, orar, pedir a Deus a iluminação, porque a gente não sabe de todas as coisas. O camarada que chega aí e diz assim, eu sou pós-doutor em alguma coisa, ele esqueceu que a própria Bíblia diz que ele é nova toda manhã. Então não dá para ser pós-doutor em Bíblia. Desculpa, por mais que a gente estuda, eu e o pastor Edson, a gente gosta, já estudou, já fez tantos cursos também, pastor Edson, mas a gente não é doutor, porque sempre está aprendendo. E o tema de hoje, então, fica, para mim, a minha palavra de início, é a mesma do final. Para dar fruto, você tem que estar plantado junto a ribeiros de água. Para dons, que é presente,
né? Isso é só para a edificação da igreja, para enfeitar a casa. Volta a imagem da árvore de Natal. É um acessório para enfeitar a casa. E aí que eu disse, não são 9, são 20. Dados por Deus, dados por Cristo e dados pelo Espírito Santo. Mas isso a gente conversa depois. Agradeço também a oportunidade aqui de estar com os irmãos. E assim como o irmão Daniel falou, não é fácil, né? Cada dia é uma batalha até a gente vencer a guerra, até o grande dia, né? E essa parte do fruto é tão importante que eu encontrei um versículo aqui que diz o seguinte: os dons um dia se acabarão, se esgotarão, mas o fruto não. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 8 diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, dom, serão aniquilados. Havendo línguas, dom, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. O amor jamais acaba. Exato, esse negócio aí é para discutir de novo, hein? Vamos aí começar o programa. Então, o que eu posso dizer para os irmãos? Nós estamos aqui sintetizando. O que é sintetizar? Nós estamos assim, irmãos, falando só o básico. Só o básico. Que é profundo. A Bíblia ela é profunda. Eu sempre falo na minha casa, e aonde eu estou até aqui na igreja, que a Bíblia não é desvendada em banco de faculdade, porque quem revela ela para nós é o Espírito Santo. O que nós vamos descobrir na Bíblia é quando ela foi escrita, para quem ela foi escrita, qual era o propósito daquilo. Mas se o Espírito Santo não abrir a nossa mente, nós não vamos. Que é uma das funções que Jesus falou que ia mandar esse Consolador, ele ia fazer nos lembrar da palavra dele. E fazer lembrar, ele ia nos ensinar e continua ensinando ainda. Já dei meu boa noite, mas deixa eu fazer hoje vamos falar o horário. Um adendo. Né? Fazer um adendo. O senhor falou aqui que a sua esposa ela é agrônoma. Né? Ou seja, ela pode conhecer a planta, pode conhecer os prós e os contras, mas isso não significa que a pessoa saiba cozinhar. Não é o caso dela. Não é o caso dela, que eu conheço bem e... Pode mandar, mamãe. Né? A bolachinha de manteiga da Aquela bolachinha de manteiga. Mas é isso. O banco da faculdade ensina você a conhecer a planta. A vida cristã te ajuda, te ensina a cozinhar e se alimentar da planta. E dentro dessa palavra de cozinhar, tem muita gente que às vezes fala que só quer filé mignon, mas eu digo uma coisa para vocês, não é todo dia, mas de vez em quando eu gosto também de um arroz com ovo. Um ovo bem frito. Rapaz, um ovo bem frito também sustenta. Que às vezes a gente fala assim, a gente precisa trazer gente nova para a igreja, mas pera um pouquinho. Trazer gente nova, a palavra é nova todo dia. Então o que eu quero dizer aqui, parcialmente de tudo que nós estamos discutindo ainda, e tem muita coisa pela frente, nós estamos aqui querendo causar divisão na igreja, não estamos aqui querendo falar mal de A, B ou C, nós estamos aqui discutindo a palavra, o que ela quer dizer, o que ela quer nos ensinar. E isto mostra para nós quatro que aqui estamos e para quem está nos ouvindo, que nós estamos em pleno crescimento, ainda não alcançamos a perfeita estatura em Cristo. Ainda temos que aprimorar muito essas qualidades que o Espírito de Deus quer pôr em nós. Isso se chama caráter. Valmir? Eu não quero pôr o medo em ninguém, mas só nessa parte A, não se esqueça que você é aquela figueira que Jesus foi se alimentar. Não podemos se esquecer disso. Só tinha folha. Foi lá, não tinha fruto, sua folha não quis dar o fruto. E as folhas eram bonitas, hein? Muito bonita. Ele só chegou perto porque as folhas eram bonitas. É aquela ideia da aparência ser muito boa. Não adianta se vestir como crente, falar como crente, ter cabelo de crente para as irmãs ou ter o porte físico de crente para os irmãos, porque tá vendo que o nosso pastor tem um porte físico, né? Ele tem o bigode. Impressiona. Não pela cor. O bigode ali, quando eu cheguei aqui, era preto, irmãos. E não adianta só ter o bigode de crente, né? Quando Jesus vir se alimentar desse fruto, se não tiver, a gente começa na próxima aula já com ele, tá, irmãos? Eu peço para que você, na sua casa, compreenda uma única coisa. É necessário estar alicerçado. É necessário, como o irmão Carlinhos disse, é necessário ter o amor, porque sem ele as coisas não vão acontecer. Mas é necessário também compreender que o caráter é desenvolvido pessoalmente. Não se força
o desenvolvimento do caráter. Por isso que é necessário que um irmão admoeste o outro, para que o irmão desenvolva sozinho. Quando você vai ao psicólogo, e eu lembro quando eu fui a primeira vez, eu sou meio doido, irmãos, então eu vou no psicólogo mesmo. Mas quando eu fui a primeira vez, eu falei, eu contei tudo que estava de problema, de errado, no meu ver, e aí eu falei para ela, o que eu faço agora? E eu achei muito horrível, pastora, a resposta. Foi uma das piores respostas que eu tive na minha vida. Doutora Juliana, uma ótima doutora, irmãos, maravilhosa. Mas ela me deu essa resposta e eu saí muito frustrado na primeira consulta. Eu perguntei, e aí, o que eu faço agora? Ela falou para mim, e aí, o que você faz agora? Tem a ver com caráter. É uma decisão sua. O que você faz agora? E aí eu falei, não, você tá brincando que eu fiquei 1 hora falando aqui, esperando uma resposta? A mesma coisa que você na sua casa também deve estar fazendo agora. Estava esperando uma resposta deles aí para desenvolver melhor o fruto. E o que eles fizeram foi mostrar o fruto a mim, como ele funciona. E aí a pergunta, e aí, o que você vai fazer agora? Vai pôr em prática. Eu quero só, nessa oração que o Romeu vai fazer, dizer que eu tenho saudade dos irmãos, daquela igreja cheia. Vamos continuar orando uns pelos outros. Eu tenho saudade da nossa orquestra. Eu tenho saudade do nosso círculo de oração. Se eu não estou visitando os irmãos, que eu tenho juízo. Eu não quero ver ninguém doente por minha causa. Pode ser que eu seja assintomático e transmita alguma coisa para alguém, né? Mas até aqui Jesus tem nos guardado, porque a Bíblia diz que antes de orar eu tenho que vigiar. Então eu quero deixar isso bem claro aos irmãos. Se eu não visito alguns, a minha idade e a sua não permite, certo? Mas essa noite eu queria fazer uma oração especial pela nossa orquestra e por um casal chamado Tognini e Cláudia. Amém? Orar por esse casal que também devemos muito a eles, né? Orar pela nossa irmã Cláudia também, para que Deus continue fortalecendo ela, dando saúde ao nosso irmão Tognini. Amém, irmão Valmir? Irmãos, eu me despeço aqui falando muito obrigado. Muito obrigado pela paciência que vocês têm comigo, que eu sei que eu dou trabalho. Eu agradeço por os irmãos terem abraçado esse projeto, enquanto Jesus permitir, que isso força cada um de nós também pesquisar e buscar, amém? E aprender. Irmão, eu e vocês, nós somos somente alunos. Estamos aqui para aprender todos juntos. Amém? Obrigado. Feche teu olho, curva a sua cabeça. Deus e Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Espírito Santo, obrigado por esclarecer um pouco mais a palavra. Nesse momento nós queremos pedir para que o Senhor Jesus visite ali o nosso irmão Tognini e a nossa irmã Cláudia. Eu não sei pelo que eles estão passando, mas eu quero pedir para que o Senhor tenha esse cuidado singular que o Senhor tem com cada um. Abrace-os nessa noite, pois eles abraçaram essa causa, abraçaram essa igreja como família. E eu creio que o Senhor já está abraçando eles nesse momento. Cuida, Senhor, ó Pai, de tudo que eles têm faltante na sua casa. De tudo aquilo que lhes falta, Senhor, ó Pai, venha abastecê-los. Se lhes falta carinho, Senhor, dê em dobro. Senhor Deus, ó Pai, venha dar, Senhor Jesus, paciência ao nosso irmão para que, quando a situação volte ao normal, ele consiga resistir a nós. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui à minha esquerda. Eu peço para que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Abençoe a vida dos nossos ouvintes. Faz com que eles voltem aqui na semana que vem, mas com clareza, porque de nada adianta vir se não estiver esclarecido o assunto. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já tem operado em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.